aí pessoal, tudo jóia? Hoje nós estamos aqui de volta para poder mostrar como que instala dependências em Linux Debian-like. Ou seja, esse procedimento pode ser utilizado para poder instalar dependências no Python do Debian, do Ubuntu e do Linux Mint. Então, no Windows vai ficar para depois, porque eu descobri que a instalação no Windows tem dado uns probleminhas em relação ao Python, e eu vou precisar de mexer em mais coisas lá dentro para descobrir como que funciona. E no Mac vou ficar devendo, porque eu infelizmente não tenho Mac, falta-me grana, mas fica aí o vídeo para vocês, para poder ajudar a resolver esses problemas. Quando a gente vai instalar alguns plugins, tem algumas dependências que a gente precisa de instalar e tem que ser no Python, tá? Então eu vou mostrar aí para vocês primeiro no Linux Debian-like. Provavelmente também deve funcionar em outros Linux, tá? Como Arch Linux e outros assim. E o Windows vai ficar para mais para frente. E quando eu conseguir um Mac, eu vou tentar fazer a instalação lá para poder fazer um videozinho para vocês. Bom pessoal, estou aqui no Ubuntu 18.4 e como vocês podem ver eu tenho a instalação aqui do 3.10 instalado e é ele que nós vamos utilizar para fazer a instalação de dependências. E sempre quando a gente instala um plugin, antes da gente instalar o plugin, ou a gente vai lá no site do plugin, ou do QGIS mesmo, lá naquele esquema lá dos repositórios, e a gente deve verificar se tem a necessidade de alguma dependência no Python antes da gente instalar o plugin. Porque quando a gente instala, sem olhar essas dependências, a gente acaba quebrando o QGIS quando a gente ativa esse plugin lá no gerenciador de plugins. Então, um plugin que tem dado muito problema ultimamente, que o pessoal não tem conseguido resolver esse problema, é o Semi-Automatic Classification Plugin. Ele precisa de algumas dependências que devem ser instaladas no Python e normalmente a pessoa só descobre isso depois que instala. Então não é necessário fazer reinstalação do plugin, basta instalar no Python e ele vai rodar normalmente. Então vocês podem ver aqui que o Semi-Automatic ele precisa dessas quatro dependências, sendo que a GDAL já vem instalada no Python do QGIS por padrão. Quando a gente instala o QGIS, já tem lá. Então as outras dependências a gente precisa de fazer a instalação delas manualmente, tá? Não importa se o QGIS está aberto ou não, tá? Mas e aí vocês devem estar se perguntando, como que eu faço para descobrir qual que é a versão do Python que eu tenho, que o meu QGIS está instalado, tá? Então eu vou copiar aqui o nome das dependências que eu preciso, tá? Vou abrir o terminal Python do QGIS, vou fazer o import do platform, tá? Vou importar tudo do platform. E nisso eu vou chamar uma função lá de dentro do platform, que é o Python version, tá? Ele vai me mostrar qual que é a versão do Python que está instalada no meu sistema, que o QGIS está funcionando nele. No Ubuntu, no 18.4, eu estava vendo aqui, o QGIS ele está instalando o Python 3.6.9, tá? Esse que ele utiliza. No Debian, eu estou usando, no Debian já está no 3.7, tá? Sendo que no Ubuntu ainda, infelizmente, ainda o Python principal é o 2.7, que é o Python que morreu agora em janeiro, tá? Então, se você for lá, eu vou mostrar aqui daqui a pouquinho, tá? Quando você vai lá e digita Python menos menos version, ele vai te dar o Python padrão, que é o 2.7. Não é nesse que a gente tem que instalar, a gente tem que instalar no 3.6, tá? Eu vou abrir o terminal aqui, tá? Do terminal do Linux, que é por ele que a gente vai fazer a instalação.
digitando Ctrl Alt T. Aqui na sua máquina pode estar um pouquinho diferente a chamada do terminal, tá? Eu vou tentar aumentar um pouco a letra aqui. Ixi, sumiu tudo. Infelizmente eu cliquei no QGIS, né? Mas vamos lá então. Vou tentar aumentar um pouquinho a letra aqui do terminal para ver se fica legível. Se eu não conseguir, vai desse jeito mesmo. E eu vou colocando uma anotação aí dos comandos que eu estou digitando na tela, tá? Então a primeira coisa, a gente vai verificar quais são as instalações do Python que eu tenho aqui já na minha máquina. Então, eu digito Python e dou Tab. Aqui no meu caso, antes de terminar de digitar Python, pressionei Tab uma vez. Aí ele terminou de fazer de completar o nome. Depois eu aperto mais Tab mais duas vezes, ele me dá uma lista de todos os Pythons que estão instalados na minha máquina. Então eu tenho o Python 2, Python 2.7, tá? O 3, 3.6, que eu estou usando aqui uma máquina virtual com Ubuntu. Então olha só, para eu testar se realmente o QGIS está instalado nesse Python, ou em qualquer um outro, eu posso digitar Python 3.6-C, abre aspas, import QGIS, fecha aspas, dou Enter e você vai ver que não tem erro nenhum, ele não printou nada na tela. Isso significa que realmente o nosso QGIS está instalado nesse Python aí. Se ele tivesse instalado em outro Python, tá? Ele ia dar um erro de import nesse caso, vai falar que é impossível encontrar o QGIS. Quer ver? Olha só, o Python padrão aqui é o 2.7, então eu vou testar nele agora para ver se tem alguma coisa do QGIS instalada nele, e ele vai dar erro, ó. Tá vendo? Isso aqui indica que a gente está com o Python, que a gente não tem nada do QGIS instalado para esse Python. Lembrando que essa instalação é uma instalação normal, feita usando os parâmetros lá do site oficial do QGIS. Eu não usei tutorial nenhum, tá? Não usei tutorial nenhum de ninguém para fazer a instalação. Eu simplesmente criei uma nova máquina com o Ubuntu 18.4 e fiz a instalação lá. Adicionei o repositório e fiz a instalação via apt. Então isso aqui, se eu vier mandar instalar as instâncias aqui, não vai servir em nada. Essas dependências não vai funcionar em nada, porque não tá instalado no Python que a gente quer, tá? E para instalar dependências no Python, a gente utiliza um, um pacote do Python que é o pip, que é o Python Install Packages, tá? É esse cara que vai instalar para a gente as dependências no Python do que a gente quer. E aí, como que a gente faz isso? A gente vai chamar Python, a versão do Python que a gente quer. Então, como aqui a gente quer instalar na versão 3.6, vai ser na Python 3.6 "-m", porque a gente está usando um módulo do Python, não é para executar nenhum script nem nada, vai se chamar o pip como um módulo, e aí você vai chamar o Python 3, Python 3.6 "-m", ou Python 3.7 "-m", por aí vai. Eu copiei lá atrás as dependências que eu queria, né? Só que eu coloco as dependências separadas por espaço, tá? Eu preciso de internet para fazer isso, tá? Porque ele vai buscar os pacotes na internet. Então lembre-se de configurar proxy, essas coisas assim. No pip também tem uma forma de você colocar ele para poder acessar é, sites externos via proxy. Aqui no meu, como eu estou usando uma máquina virtual e tá pegando a rede, e a minha rede não está muito boa hoje, vai demorar aí uns 5 a 10 minutinhos ou 2 eras geológicas, né, para poder instalar tudo. Mas ele vai instalar esses pacotes e aí vocês vão ver que na hora que eu instalar o plugin, tá? Ele automaticamente ele já vai instalar, ele já vai abrir normalmente, já vai colocar os painéis, tudo, isso é uma coisa que o SCP faz. Então ele vai instalar todas as dependências necessárias para aqueles pacotes também, tá? Para aqueles pacotes também. E aí no final eu simplesmente vou abrir o QGIS, tá? Igual que agora está acabando. Ele instalou todas as dependências que eram necessárias, tá? Para aqueles pacotes para aquelas outras dependências que eram necessárias também para elas funcionarem.
E aí eu vou abrir o QGIS aqui agora. Vou lá no gerenciador de plugins, né? Gerenciar, instalar plugins. Vou procurar lá o Semi-Automatic. Então é esse aqui, esse segundo aqui que a gente vai querer instalar. Vou mandar instalar ele. E aí no final da instalação vocês vão ver que aqui no cantinho já vai começar a aparecer os painéis do SCP, a barra em cima, essas coisas assim, tá? Uma dica, para quem gosta de usar o Quick Map Services, ele de vez em quando dá alguns problemas também, tá? E ele precisa de uma lib, de um pacote no Python chamada requests. Então, se você instalou ele está quebrando demais, e aí aparece aquela mensagem para vocês, no módulo named requests, é porque vocês precisam fazer esse mesmo procedimento no Python do QGIS, onde que ele estiver acessando, e instalar a biblioteca requests. E aí não precisa de reinstalar o plugin, é só abrir o QGIS e ir lá nos complementos, gerenciar, instalar complementos e habilitar o plugin que ele já está funcionando. Tá? No meu caso aqui eu já tinha feito a instalação prévia, eu esqueci de desinstalar o requests para ver ele dando problema. Infelizmente na documentação do Quick Maps ele não mostra, tá? Que precisa do requests para funcionar. Mas aqui como eu já tinha instalado anteriormente ele funcionou. Tá? Então é assim que a gente faz para poder instalar qualquer biblioteca que a gente quiser. Então se você precisar de instalar o Pandas, é assim que a gente vai instalar. Se precisar de instalar o GeoPandas, é assim que a gente instala. Tá? Outras bibliotecas, como a biblioteca que a gente usa para acessar o PostgRE, né, e o PostGIS ou outros bancos de dados, a gente vem aqui no Python e instala dessa forma. Bom, pessoal, esse foi o vídeo que eu tinha para passar para vocês hoje. Espero que tenha gostado. E só para aproveitar, deixe o seu like, inscreva no canal, tá? Compartilhe os vídeos aí nos grupos que você participa, tá? E dá aquela moral lá pra gente também no Geocast Brasil. A gente tem produzido algumas coisas para lá também, tá? Então, curte aí. Fique com Deus. Boa semana.